for através do palavra suicídio ao lado. Se for em radiação, tentativa e houver tentativa de suicídio ou ideias suicidas, escrever tentativa de suicídio ou ideias suicidas. Nós temos o trabalho de atendimento fraterno e no final de cada reunião é só quem estiver interessado, necessitando desse serviço, se encaminhar aqui na frente para que nós encaminhemos aos médios autorizados a esse trabalho de atendimento fraterno. Nós estamos precisando de alimentos não perecíveis para a confecção de cestas básicas. Quem quiser ajudar, é só deixar os itens na caixa grande ou no andar térreo. Agradecemos desde já a colaboração de todos. Lembramos a todos e àqueles que estão chegando, especialmente pela primeira vez em nossa casa, que em todas as nossas reuniões públicas temos evangelização infantil e nas reuniões de quarta à noite e sábado à tarde temos evangelização infanto-juvenil. Nos segundos e quartos sábados de manhã também temos evangelização juvenil. Tragam suas crianças e seus jovens para relembrar os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus à luz da nossa querida doutrina espírita. Nós temos um convite muito especial a fazer, que é o 26º Encontro Espírita sobre Jesus. O tema será Bem-aventurados os aflitos, vale a pena viver. Será no dia 22 de setembro agora, das 8h30 às 13 horas. Haverá evangelização infanto-juvenil e lanche fraterno. Vamos ter também amanhã, domingo, dia 15, às 3 horas, às 15 horas, a nossa festa da primavera para crianças e jovens. E para falar mais um pouquinho sobre esses dois, sobre o 26º encontro e sobre a festa da primavera, vamos chamar a nossa querida Vilma para ela falar mais detalhes sobre essas duas festas, né? De Jesus, o encontro de Jesus e da primavera. Boa noite a todos. Só rapidinho. Nós temos assim a alegria de fazer esse convite, né? Que é o 26º Encontro Espírita sobre Jesus. Então nós vamos ver o tema Bem-aventurados aflitos, que é basicamente o capítulo 5 do nosso Evangelho, né, do Evangelho dos Espíritos. À luz do olhar de Jesus, um tema tão afligente que está acontecendo na nossa sociedade. Então, tantas coisas que a gente vai ver, e a gente vai ver com um olhar diferente, entender o que é a verdadeira desgraça. Muitas vezes a gente tem um olhar que a gente não viu ainda a profundidade do que é a verdadeira desgraça. Então, a gente vai ver o que realmente é a verdadeira desgraça. A gente vai entender que realmente vale a pena viver. Afinal de contas, é o nosso bem maior, é a vida. Então, a gente está fazendo esse convite a vocês para essa reflexão, para a gente entender. Às vezes não é com a gente, mas mostrar para alguém esse sentido maravilhoso da vida. E aí a gente pode perguntar assim, onde você está vendo maravilha? É maravilhoso, sim. E Jesus, junto com os nossos benfeitores, no domingo, no dia 22, né? 22 de setembro, vai estar aqui junto com vocês, tratando. Vai ser uma manhã de alegria, vai ser uma manhã de confraternização, onde teremos o mesmo estudo, mas com uma linguagem bem apropriada para jovens e para as crianças. Então, é realmente uma festa, até porque a gente vai atingindo aí o período da primavera, e primavera é sempre um período bonito. E para entrar no período da primavera, a gente antecede aí esse período com Jesus, que é a primavera de Jesus, aqui no Centro Espírita Irmão Clarencio, que nós fazemos uma festa voltada para as crianças e para os jovens.
e, na verdade, para a família. Então, as nossas crianças e os nossos jovens vão estar aqui amanhã, a partir das 15 horas, nessa confraternização. Teremos brincadeira e estaremos enfocando, mais uma vez, a valorização da vida, que nós vamos tratar do valor da alimentação saudável, alimentar o corpo e a alma. Nós vamos trabalhar essa ideia com as crianças. Então, vocês estão convidados, desde que tragam as crianças, porque a festa é para as crianças e para os jovens, tá? Quem tem um vizinho, quem tem aí um companheiro que queira vir, estar com a gente está fazendo esse convite, tá? Então, vocês estão todos convidados. E um último convite, mas esse convite é direcionado aos médiuns. Nós, no dia 29, nós teremos uma reunião para os médiuns, e nossas reuniões para os médiuns, a primeira reunião deste ano, vai tratar em etapas. Então, a primeira etapa será para os médiuns do tratamento espiritual. Tá? Às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui aguardando os médiuns. É um assunto de muito interesse para os médiuns da nossa casa, de 9 às 11h30. Tá? Obrigada, uma boa noite, um bom estudo para todos. Nós aqui agradecemos, Vilma. Continuando os nossos avisos, pedimos aos frequentadores da nossa casa, Centro Espírita Irmão Clarencio, que nas suas preces incluam a oração pelos nossos governantes e pelos governantes de todas as nações do planeta. Desta maneira, estaremos contribuindo com os bons espíritos na manutenção da paz, incluir também a prece pela nossa obra, que está sendo realizada aqui na casa. Pedimos a todos que nas dependências do subsolo e salão, não usar para alimentação, não fazer uso de aparelhos celulares. Agradecemos muito a colaboração de todos vocês. A Vilma já fez a convocação dos médios e trabalhadores. A reunião será no dia 29, das 9 às 11h30. São os trabalhadores do tratamento espiritual, incluindo dispersivo, recepção do tratamento espiritual e departamento mediúnico, tá? Que será para a primeira reunião de médios deste ano. E até o final do ano faremos outras reuniões com os demais médios e por tarefas. Tá bom? Terminando os nossos avisos, vamos à leitura da nossa página, que o tema hoje é as missões. Filhos, cada criatura humana traz dentro de si as marcas do progresso constituído e, simultaneamente, vê assinalado em si mesma, o objetivo de sua vida. Caminhamos do passado até os presentes dias, com noções mais ou menos fragmentárias do que fizemos e sentimos em nós mesmos, as falhas que tenhamos cometido e o bem que tenhamos deixado de fazer. Por isso é que elaboramos quase sempre um roteiro de atos e um elenco de atitudes a serem tomadas mais adiante. O homem sente, e às vezes até pressente, o que fez e o que lhe cabe fazer para consolidar a conquista do progresso feito. Nestas horas é que fica delineado o caráter da missão a ser cumprida. Cada um analisa o seu passado e prepara o seu futuro. Assim é que o presente de todos é mesclado pelas saudades, não qualificadas devidamente por nós, e pelas expectativas, às vezes angustiosas do porvir. Quando estamos equilibrados, conseguimos organizar nossas atitudes com vistas às necessidades do momento, marchando, porém, para o futuro na procura do objetivo de progresso a ser alcançado. Assim, cada homem tem sua missão particular,
como cada coletividade tem tarefa a cumprir no cômputo geral. As missões, portanto, podem ser entendidas como progresso em andamento, até se chegar ao objetivo final, que é Deus. Paz, Luiz, do livro Em Torno de Leon Denis, CELD, Psicofonia do seu altivo Panfiro. Agora, vamos fechar os olhos, mentalizar a figura do nosso querido, doce amigo, Mestre Jesus, e dizer assim: querido mestre, querido amigo de todas as horas, mais uma vez estamos aqui, dizendo presente ao trabalho, ao estudo, e a te pedir, querido amigo, que envolva, que sustente, que dê força, que dê coragem, bom ânimo ao nosso querido Marcos, para que ele possa transmitir tudo o que ele estudou. Que ele possa nos trazer o fruto dos seus estudos na noite de hoje. Mas também, Jesus, te pedimos pela nossa irmã Márcia, que fará o comentário no momento dos passes, trazendo, Jesus, o teu evangelho, o evangelho de amor, de luz, o evangelho de harmonia e de paz. Sendo assim, querido Mestre Jesus, te pedimos, abra o nosso pensamento, o nosso sentimento para o estudo da noite de hoje. Te pedindo permissão, Jesus, e a Deus, nosso Pai, de bondade, amor e misericórdia, para iniciarmos mais uma reunião de estudos e passes da noite de hoje. Mas fique conosco, Jesus, muito precisamos da tua paz, da tua serenidade, do teu amor. Graças a Deus. Dando continuidade à nossa reunião, hoje nós estudamos o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10, da segunda parte, que são as ocupações e missões dos espíritos. Os itens são de 568, as questões, a 575. O nosso querido Marcos pediu que pudéssemos ler todas as questões, que é de grande importância para o segmento da sua palestra. Então, a questão 568, Kardec pergunta: os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem no estado errante ou no estado de encarnação? Os espíritos respondem que podem tê-las num e noutro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. 569. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Elas são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Aliás, há algumas que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não podeis penetrar em todos os seus desígnios. E tem uma notinha de Kardec, né? Que aí o Marcos vai comentar depois. A 570. Os espíritos sempre percebem os desígnios que estão encarregados de executar? Resposta: não. Há aqueles que são instrumentos cegos, outros, porém, sabem muito bem com que objetivo agem. 571. Apenas os espíritos elevados desempenham missões? Resposta: a importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta, que leva um telegrama, também cumpre uma missão, mas que não é como a do general. Questão 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? Resposta: ele a pede e fica feliz por obtê-la. Subpergunta A. A mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? Sim. Há frequentemente vários candidatos, mas nem todos são aceitos. 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Resposta: instruir os homens, auxiliar-lhes o progresso,
melhorar suas instituições, através de meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou que instrui. Cada um tem sua missão neste mundo, porque cada qual pode ser útil em alguma coisa. Questão 574. Qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis na terra? Resposta: são pobres seres que devem ser olhados com piedade. Subpergunta A. Visto que tinham a escolha, por que preferiram uma vida que não podia lhe trazer proveito algum? Resposta: entre os espíritos há também preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus os deixa agir assim. Eles compreenderão mais tarde e às suas custas os inconvenientes de sua inutilidade e serão os primeiros a pedir para recuperar o tempo perdido. Pode ser também que tenham escolhido uma vida mais útil, mas, uma vez diante da obra, recuam e se deixam arrastar pelas sugestões dos espíritos que os encorajam na sua ociosidade. Questão 575. As ocupações comuns nos parecem muito mais deveres do que missões propriamente ditas? A missão, conforme o sentido dado a esta palavra, tem um caráter de importância menos exclusivo e, principalmente, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real na Terra? Pelas grandes coisas que executa, pelos progressos que possibilita aos seus semelhantes. Agora vamos passar a palavra para o nosso irmão Marcos, que Deus o abençoe e envolva. Graças a Deus. Boa noite a todos. Com muita alegria que todos nós estamos aqui, não é verdade? Principalmente porque quando passamos por aquela porta, nós já começamos a ser atendidos em nossas necessidades. Então tenham certeza, que nesse exato momento, tem espíritos benfeitores a serviço de Jesus, curando as nossas dores, as nossas feridas, curando aquelas aflições que trazemos em nossos corações. E nós não nos damos conta disso. Então não estamos sentados apenas. Nós estamos em tratamento. E que Deus possa nos abençoar a todos. Que o estudo de hoje possa nos fazer refletir um pouco mais e melhor da nossa responsabilidade aqui na Terra. Porque nós pedimos para estar aqui. Embora pareça, como o nosso Espírito benfeitor nos diz, embora pareça-nos muito difícil, diante de tantas angústias e saudades, como ele também sinalizou, e mais essas incertezas, isso tudo faz parte de um planejamento para que a gente pudesse sair melhor. Então, quanto mais equilibrados nós estivermos, melhores nós conseguiremos fazer as nossas escolhas. Mas para isso, precisamos do esclarecimento. E daí, pedimos a Jesus certamente que nos ampare, nos proteja, nos envolva a todos nós, dando a serenidade em nossos corações, para que juntos possamos crescer para o bem e para o amor. E em particular o irmão benfeitor desta Assembleia, para que possamos conversar sobre aquilo que seja necessário a todos nós. Bom, então vamos lá. Todos nós somos espíritos, nós sabemos disso. Sabemos? Sabemos, né? Somos espíritos. E aí, como espíritos, sabemos também que não morremos. Não é assim? Isso. Então, diante desse fato, nós podemos caminhar com tranquilidade
que o máximo que vai acontecer é perdermos o corpo. Não dá uma tranquilidade isso? A cara de vocês não deu essa tranquilidade, né? Então, nós ainda estamos muito ligados ao corpo físico e às questões materiais, né? E às vezes a gente acha que o fato de perder o corpo é perder tudo. Então, quando alguém diz assim, fui assaltado, perdi tudo, e aí você pergunta assim, mas aprendeu o que com isso? Bom, se você não levar um soco, né, desse bem, porque realmente a pessoa está nervosa e vai descarregar em alguém. Mas se a pessoa parar para pensar, o que verdadeiramente ela perdeu? Levou o carro? Levou os documentos? Levou o dinheiro? E o que mais ele levou? Que lhe pertence. Imaginemos um assaltante chegando para nós assim, aponta uma arma e diz assim, passa todo o seu conhecimento. A gente vai olhar para a cara da criatura de Deus e vai olhar, como é que faz isso? Primeiro me explica. Passa toda a tua inteligência. Olha, eu sei que não sou lá essas grandes coisas, mas passar isso fica difícil. Passa todas as suas qualidades morais. E essa então, gostaria de passar os defeitos, mas não dá. Então, em verdade, são essas as nossas verdadeiras propriedades. Mas a pergunta é, nos sentimos assim? Será que valorizamos essas verdadeiras propriedades? Então, no encontro de Jesus, com certeza, isso também será abordado, não é? Talvez num outro enfoque. Mas vamos ver. Será que nos vemos espíritos imortais? Será que é assim que nós agimos? Então, vamos um pouquinho atrás. Na última encarnação, ao desencarnarmos, chegamos ao plano espiritual. Aí observemos a nós mesmos, não é? Quando nós ficamos nervosos, irritados, como é que nós agimos? Dá vontade até de esganar alguém, não é verdade? Não, isso porque nós estamos melhores. Agora imagina 100 anos atrás, o que será que nós fizemos? Aí entra o que o Espírito Benfeitor disse aqui para a gente, ó. Caminhamos do passado até os presentes dias com noções mais ou menos fragmentárias do que fizemos e sentimos em nós mesmos, as falhas que tenhamos cometido e o bem que tenhamos deixado de fazer. Aí vamos lá na questão 975 do Livro dos Espíritos. O Espírito sofre por todo o bem que deixou de fazer, não é isso? E por todo o mal que praticou. E por todo o mal que foi causa voluntária. E o bem que deixou de fazer, ele sofre também pelas consequências ocorridas no mal por não ter feito bem. Enfim, só tem um caminho. Qual é? Fazer o bem. E aí lá no plano espiritual, nós estamos sofrendo. Inicialmente parece que o mundo caiu sobre a nossa cabeça. Aí não entendemos muito bem o que significa as angústias morais de um espírito. E aí os espíritos esclarecem para a gente na 965. Vamos pensar aí uma dor qualquer que a gente tenha tido. Uma dor física. Uma dor. Seja dor de cabeça, enxaqueca, qualquer dor. Dor de dente serve também. Eu vou pensar na minha hérnia de disco, né? Então vamos lá. Uma dor física que a gente não gostaria de passar por ela de novo. Então os espíritos disseram para a gente, juntamente com Kardec, a dor do espírito, a dor moral, não tem nada de física, porque não tem mais o corpo físico, não é? Porém, é 1000 vezes mais viva do que a dor que a gente tem na Terra.
Agora pega aquela dor e potencializa ela em 1000. É muita dor, não é? Muita dor. E é justamente nesse quadro é que a gente roga a Deus a misericórdia, para que a gente possa aplacar aquela dor em nosso peito, que dói. O remorso dói. Quem já vivenciou o remorso nesta encarnação sabe que dói. E é alguma coisa que a gente não consegue voltar ao passado e desfazer ou fazer bem feito. Não é uma verdade isso? A gente não consegue voltar ao passado. E dói. Dói muito. E aí o que fazer? A gente entrando num esquema de desespero, aí chega um momento que um espírito se aproxima. Um espírito diferente, que traz a luz, traz em suas palavras a consolação e diz para nós: filho, tem jeito. Mas como? Respondemos. Eu não posso voltar ao passado e desfazer aquilo que eu fiz. Tem jeito, filho. Indo ao futuro. Mergulhando de novo na carne, com as possibilidades de encontrar um cenário semelhante, que viveu e faliu. Encontrar as pessoas que você se desencontrou, por conta do orgulho, do egoísmo e da vaidade. A oportunidade de fazer o que poderia ter feito e não fez. E aí, respondemos: mas veja, se eu mergulhar de novo na carne, eu vou esquecer de novo tudo que eu aprendi? E aí, como eu vou fazer? A possibilidade de errar de novo é muito grande e a gente teme por isso. E esse benfeitor diz: então preciso estudar. Como é que o Espírito estuda? Estuda aqui conosco. Assim conosco. Com essas ideias. E aí eles sentado ao seu lado, pela lei da afinidade, ele pensa assim: eu penso como ele ou como ela. Como essas palavras dessa pessoa que está falando, que no momento sou eu, mas pode ser qualquer outro, como isso aí entra na cabeça daquela pessoa e como isso a ajuda a entender a vida, o sentido da vida. E aí, nós, sentadinhos aí, sem ao menos imaginarmos, nós estamos auxiliando o irmão a pensar melhor. Logo mais a gente não vai estar mais aqui presente fisicamente. A casa estará fechada para os encarnados, mas não para os desencarnados. E aí, esses espíritos aqui estarão, aproveitando a ambiência material, com esses fluidos animalizados, e vão ter de novo lições importantes, e vão poder pensar de novo. E uma outra vertente, eles estarão no mundo espiritual, onde não tem presença de encarnados e nem os fluidos animalizados. Terão de novo conversas, instruções, e pensarão de novo. E assim, com essas informações, terão ideias. E essas ideias vão estruturar as suas crenças. Os valores são renovados.
e uma maneira de pensar diferente surge em sua mente. Mais conscientes do que poderiam ter feito e não fizeram, pedem a Deus a oportunidade, então, para mergulhar no corpo, observando e estudando as falhas das encarnações passadas, a natureza dessas falhas. E certamente vão encontrar lá, como nós encontramos, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, como base de todos os males da humanidade. Estudam e preparam uma encarnação, acompanhados pelos espíritos benfeitores, que assegura o sucesso se esses espíritos mantiverem o equilíbrio, a confiança em Deus e a atenção voltada para os valores verdadeiros da vida. E aí se constitui a missão. E aí pensamos assim, mas missão não é para espírito superior? Essa é a nossa maneira equivocada de ver. Mas os espíritos dizem aqui para a gente, todos têm missão a cumprir. Então vamos lá no dicionário, Aurélio. O que é missão? Função ou poder que confere a alguém para realizar algo. Função ou poder, não de mando, mas de possibilidade, para realizar algo. E esse algo tem que ser útil. E essa utilidade tem que estar dentro da lei, porque senão não é útil. Então a pergunta a gente faz, será que tudo que eu faço é de utilidade? Será que tudo que eu faço está de conformidade com a lei? Não precisa balançar a cabeça. Não quero ser testemunha de ninguém. Mas vamos lá. Será que tudo que eu faço está de conformidade com a lei? E aí vamos pensar de novo. Se estivesse, eu não iria me irritar. Se eu ajo de conformidade com a lei, a gente fica irritado? Não. O que irrita a gente é o orgulho. Não é? Fui contrariado. Então, complica. Se eu agisse sempre de conformidade com a lei, eu ia me incomodar se alguém resolve me tirar determinadas coisas? Olha o que Jesus falou para a gente. Não resistai ao mal que vos queira fazer. Se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe mais 2000. Dai àqueles que vos pedir, e não repilai aquele que vos queira tomar por empréstimo. Não é isso? Disse mais, que nós deveríamos acumular os verdadeiros tesouros, que os ladrões não desenterram e roubam, a traça não corrói e a ferrugem não destrói. Não falou isso? Falou. Mas quantas das vezes a gente briga com o outro? E às vezes não por uma questão nem física, mas a gente briga por ideias. A gente destrói amizades, briga com o outro. Não é assim? Mas veja, nós pedimos a Deus para mergulhar a terra. E aí trazemos uma missão. E essa missão, indo lá na 132 do Livro dos Espíritos, os Espíritos são claros em dizer que o objetivo da encarnação do Espírito qual é? Deus impõe com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. É esse o caminhar. E essa perfeição só vai se dar, e os Espíritos são claros em dizer aqui. Por isso que eu pedi a nossa irmã para ler essas poucas questões.
Eles frisam para a gente a utilidade que nós precisamos dar em tudo que fazemos. Então nós achamos que é difícil caminhar, é difícil crescer, é difícil nos engajarmos na senda do progresso. Por que a gente acha isso? Porque a gente ainda alimenta sentimentos contrários à utilidade. Não é? Então a utilidade de armazenar coisas. Qual a utilidade? Aí a gente pensa assim, não, eu não faço isso não. Mas se sair a notícia assim, vai faltar feijão, o que a gente faz? Não é? E Jesus nos disse o quê? Para a gente não se inquietar com o mal, com o dia de amanhã, porque a cada dia tem o seu mal próprio. Não quer dizer não ser previdente, significa não ser apegado, e nem viver uma vida de ansiedade, porque a gente não tem esse controle. A gente tem o controle do futuro? Tem. Por mais que a gente faça, quantas vezes já chegou o caso e não deu certo? Você fez tudo que você tinha, tudo que você podia ter feito, e não deu certo. Porque você não tem esse controle. Mas tem o controle do seu sentimento. Ou deveria ter. E aí quando mergulhamos para essa utilidade. Porque os Espíritos são claros em dizer que todos nós temos deveres a cumprir. Então o nome disso é missão. Certa vez, atendendo um espírito, mesa mediúnica, era alguém que reclamava muito. Parava de reclamar. Isso. Não me perguntem se era homem ou mulher, não vou falar. Mas estava reclamando. Aí até que um momento perguntei assim, mas pelo que eu vejo, você viveu a sua vida toda reclamando, não é isso? E podia ser diferente? A vida infeliz que a gente tem, e continuou de novo o processo. Aí numa vírgula que ela deu, peraí, em que momento você perguntou para Deus qual era a parte que cabia ao seu coração na obra da humanidade? Aí foi que ela parou. O que você falou? Que o objetivo de nós nos ligarmos ao corpo físico é para fazer a parte que nos toca na obra da criação. Ela, mas nunca me disseram isso? Pois é, mas você já perguntou? A gente já se perguntou o que a gente está fazendo aqui? Por que Deus nos possibilitou esse equipamento físico? Por que Deus nos possibilitou o meio que nós estamos inseridos? Por que Deus nos possibilitou a oportunidade da convivência com determinadas pessoas que a gente diria assim, nossa, eu não gostaria de ver essa criatura nem pintada de ouro. Por que será? E aí uma determinada companheira falou uma coisa interessante em um estudo, que ela passou por uma situação numa empresa e que ela foi muito, muito ruim, essa experiência foi muito ruim para ela. Não pelo trabalho em si que ela gostava, mas pela convivência daquelas pessoas que a gente classifica como pessoas com sentimento antifraternos. Não é assim? Isso. Foi horrível para ela. Durante um bom tempo ela passou por ali e ela conseguiu se livrar. Saiu daquela empresa, foi para outro lugar. Ótimo. Então, se livrou. 5 anos depois ela se mudou. E aí quando ela estava com a bagagem subindo para seu apartamento,
eis que ela descobriu algo. Aquele povo daquela empresa morava naquele condomínio. Aí ele fala assim, que azar, hein? Não foi azar. O que será que esses corações têm a aprender? Com tantos prédios, ela vai morar justamente no prédio das pessoas com quem o encontro não foi agradável. Olha só. Não é? Então, a gente vê lá no objetivo da encarnação que para chegar ao fim, que é a perfeição, tem que passar por todas as vicissitudes da existência corporal. E o que são vicissitudes? A gente pensa, dor, sofrimento, mágoa, angústia, tudo isso que a gente bota no saquinho do sofrimento, não é isso? Mas não é. Vicissitudes, mudança ou variação de coisas que se sucedem, ou seja, o inesperado. Então, diante do inesperado, proporcionado pelo meio natural ou pelas pessoas de convivência, a gente vai se aprimorando. Isso. E cada um de nós tem uma parte que nos toca nessa obra. A começar da nossa profissão, da tarefa que exercemos, tudo. Vamos pensar numa construção, né? Nós temos o peão, nós temos o arquiteto, temos o engenheiro, temos o carpinteiro, temos o armador, que é o ferro, temos tudo numa obra de construção. Desde a função mais simples à função mais elevada da obra. Aí a gente lembra do professor José Jorge, um querido amigo de todos nós, aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer. Hoje ele é um dos benfeitores da nossa casa, Leon Denis, e certamente aqui de nossa casa, irmã. Então ele contava uma história muito interessante, que fazia a gente entender com mais propriedade o que significa isso, entender a obra da criação. Ele falou que uma pessoa passando e viu uma construção, e ele queria saber que construção era aquela. E aí chegou perto daquele com capacete branco, que parecia um engenheiro, um arquiteto, e perguntou, meu amigo, ele estava com umas plantas na mão, que obra é essa? Aí ele falou assim, eu estou aqui, as plantas, estou vendo as questões, ele falou das plantas, mas não falou da obra. Aí ele foi mais adiante, aquele companheiro que estava mexendo com as tábuas, fazendo os caixonetes e tudo mais, o senhor está fazendo o quê? Que obra é essa? Eu estou aqui arrumando os caixonetes para botar depois a ferragem e tudo mais. Falou da obra. Aí perguntou ao armador, estou armando os ferros, mas também não entendeu que obra era aquela. Aí ele viu ao fundo um companheiro lá com a calça arregaçada, sem camisa, amassando barro com toda alegria. Aí ele falou, meu amigo, por favor, eu gostaria de saber que obra é essa, o que o senhor está fazendo? Aí ele assim botou a mão nas cadeiras e disse assim, o senhor não está vendo que eu estou construindo uma catedral? Veja, o trabalhador mais simples é o que tinha a visão da obra. Será que nós temos essa visão da obra? Cada coisa que fazemos, pensemos aqui nesta casa, é um copinho que a gente vai encher de água. Cada atividade é aquele companheiro que vai pegar o papel lá do banheiro. Cada coisinha aqui é uma função simples, né? Mas que todos fazendo de bom grado, não é uma coisa boa? Vamos ver, aquela festa de família, e mais propriamente a de Natal e Ano Novo, quando as famílias se juntam assim, você vai levar o quê? Eu vou levar isso, eu vou levar aquilo, eu vou levar aquilo outro.
Quando as pessoas falam que vão levar, na verdade vão levar o quê? O pior que fazem ou o melhor que fazem? O melhor, não é isso? Então, cada um vai levar o seu melhor. E aí o que vai acontecer com aquela mesa? Se tornou um banquete. Porque cada um ofereceu o seu melhor. É isso. Aí a pergunta para nós: será que nós estamos oferecendo o nosso melhor? Nós temos lá no Velho Testamento, lá na Gênesis, Adão e Eva, não é isso? Isso. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, não é? E aí o que aconteceu? O Senhor deu a Caim as terras para que ele pudesse se desenvolver e prosperar, e também deu a Abel a criação para que ele também pudesse se desenvolver e prosperar, porque com o trabalho, apesar das fadigas do corpo, apesar das angústias, das necessidades, cada um produz algo para o benefício de todos. Não é isso que acontece? Né? O agricultor, ele produz algo para o nosso alimento. O governante, ele também tem por dever produzir algo melhor para o povo. Eu sei que às vezes a gente não tem bons exemplos nesse sentido, né? Mas vamos pensar no mundo, no Júpiter. Em Júpiter, Kardec entrevistou um morador de Júpiter, Bernardo Palissy, né? Revista Espírita, 1858, se não estiver enganado. E aí o Kardec perguntou ao morador de Júpiter, né, se lá tinham dirigentes. Ele falou: sim, nós temos dirigentes. Mas como é que são escolhidos os dirigentes de vocês? Aí ele falou assim, pela superioridade intelectual e moral. Olha que interessante. Se acontecesse isso na Terra, todos os nossos dirigentes, pela superioridade intelectual e moral, a nossa Terra já não estaria melhor? Não estaria? Então veja só. Então existem mundos que são considerados mundos felizes, em que os dirigentes são dirigentes. Então, isso que nós estamos vendo é passageiro. Mas vai precisar do quê? Que a gente tenha um posicionamento mais ajustado perante a lei de Deus, para merecer esses dirigentes. Né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, por que nós ainda convivemos com os criminosos? Para que eles nos sirvam de exemplos, para que a gente não cometa o que eles estão fazendo. Então não adianta reclamar deles, não adianta maldizer, não adianta brigar. Adianta o que eu posso aprender com isso e no meu metro quadrado não repetir isso. Isso vai. Então em Júpiter não tem o mal político, nem o mal dirigente. E todos caminham para o objetivo comum. O interesse coletivo é maior do que o interesse pessoal. E se o interesse pessoal estiver colidindo com o coletivo, há o sacrifício do interesse pessoal. Olha que interessante. O mal lá é desconhecido. Então, quando a gente estiver incomodado, aqui mesmo, né? Aí minha mãe mineira ensinava a gente com os ditos populares, né? Os incomodados é que se mudem. Então, estou incomodado com a Terra, com tudo isso que eu estou vendo. O que eu vou fazer? Vou para Júpiter. Simples isso, não é? Não? É simples. Bastam 2 coisas: caridade e fraternidade. É isso. E aí como é que eu vou entender isso? Investindo na utilidade. É o que os Espíritos trazem para a gente. A utilidade.
Então nós vemos 3 grupos bem característicos aqui na Terra. O alvo, não é? É trabalhar de conformidade com a lei de Deus. Mas não tem criatura que é preguiçoso? Né? Eu não vou dizer, normalmente dizem de certos companheiros de determinado estado, mas não vou falar isso, mas o companheiro fala assim, ó, fulano, toma conta dessas 2 tartarugas aqui. Tá bom. E aí as 3 fugiram. Olha só, tomou conta de 2 e 3 fugiram. É um companheiro preguiçoso, não é? É preguiçoso. Então como é que essa criatura vai crescer? Vai ficar difícil, não vai? Por quê? O preguiçoso, ele não busca o repouso após o trabalho. Ele busca o repouso antes do trabalho. Mas o repouso é, em verdade, a consequência do trabalho. E se eu busco o repouso sem o trabalho, o nome disso se chama ociosidade. E aí os espíritos responderam a Kardec, quanto a esses, Deus permite que eles façam essa escolha. Olha a coisa séria. Deus permite. Para quê? Para que ele aprenda pela própria experiência. E aí como nós vemos esses companheiros se apresentando em nossa sociedade? Já pelo desgosto que a vida apresenta. Quem é preguiçoso é feliz? Não é feliz, né? Você encontra aquela pessoa toda atarefada com uma alegria, mas você não encontra o preguiçoso feliz. Então, quando nós estivermos assim, meio acabrunhados, vamos pensar, será que eu estou produzindo? Será que eu estou sendo útil? Será que eu estou caminhando? Ou estou estacionado? O que será que está acontecendo comigo? Nós temos um caso no Céu e Inferno, a Claire. Olha só, ela voltada tanto para si, ela não praticou o mal, mas a vida dela foi voltada para ela. Quando ela desencarnou, nem o obsessor queria saber dela. Não é? Nem o obsessor. Porque ela não incomodava ninguém. Quer dizer, então, e também não criava coisa nenhuma. Bom, então olha só. Se estamos sendo atacados, se estivermos com alguns companheiros implicantes com a nossa vida, né, significa que você tem alguma coisa a oferecer. Tem alguma coisa. Não dizem? Que tipo de árvore é atacada no meio da estrada? A árvore que dá frutos. E quanto melhores os frutos, o que acontece? Mais pedra ela recebe. Não é assim? Então, se estiver sofrendo isso, pensa, estou caminhando. Estou caminhando. E aí, Kardec então pergunta, esses espíritos, não é? Na erraticidade, dessa utilidade que tem, e aí lembrando lá da utilidade, né, esse préstimo significa que é útil, benéfico, serviço, auxílio. Então, na Terra, apesar da fadiga moral, ou da fadiga corporal e das angústias da necessidade, vamos pensar bem. Quando a gente está no trabalho do bem, mesmo corpo cansado, mesmo tendo que lutar, né, no dia seguinte para trabalhar, mas quando você está realizando aquela tarefa, como é que a gente se sente? Bem. E quanto mais engajado naquilo ali, você começa a sentir algo que se chama felicidade. Mas alguém pode me perguntar, mas espera aí, mas Jesus disse que a felicidade não é deste mundo? Não é isso? É. Mas Kardec perguntou aos espíritos, no Livro dos Espíritos, 922, mas haverá na Terra uma soma de felicidade comum?
ao homem. Então a felicidade na terra consiste em quê? Bom, do aspecto material, posse da necessidade, né, da saúde do corpo físico. E do aspecto moral? Consciência tranquila e fé no futuro. Então vamos pensar. Posse do necessário, a vida e a saúde do corpo. Aqui, nós encarnados, será que nós sofremos dessa necessidade? O necessário, a vida e a saúde do corpo. Vamos pensar. Se nós sofrêssemos, podemos sofrer a privação, mas sofrêssemos a necessidade, nós não estaríamos com o corpo. Concorda? A água não é necessária? Se você não beber água, o que acontece? Você desencarna. Então nós conseguimos satisfazer minimamente a necessidade da saúde física e a do corpo, minimamente. Então só sobraram duas: consciência tranquila e fé no futuro. Consciência tranquila, a gente vai lá com Jesus. Quando ele trouxe para a gente: não acumuleis tesouros na terra, os ladrões desenterram e roubam e tudo mais. E mais um pouquinho adiante, ele fala para a gente: observai os lírios do campo, observai os pássaros do céu. E mais um pouquinho, ele diz: buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Então, será que o que eu estou buscando é o reino de Deus? Será? E aí, quando os homens lá, conversando com Jesus, questionaram a ele como Deus cuida de nós, e ele disse assim: qual dentre vós que darias uma pedra para um filho que pede pão, ou uma serpente para um filho que pede peixe? Está escrito. Não tem a resposta dos homens, mas nós daríamos. Nenhum de nós faria tal maldade. É verdade isso? É. E aí vem Jesus, está escrito: pois bem, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais forte razão Deus, nosso Pai, que está nos céus, dará os bens verdadeiros para aqueles que o pedirem. Então, será que nós estamos pedindo o bem verdadeiro? Se nós estamos engajados em nossa missão, disse aqui o benfeitor Luiz, confirmando que os Espíritos disseram: todos nós temos um dever a cumprir, todos nós temos uma missão, desde o estafeta ao general ou ao presidente da empresa. Todos nós que cuidamos desde a terra a governo de uma nação, todos nós, sem exceção, temos uma missão. Mas será que nós estamos cumprindo essa missão como nós prometemos? Ele nos disse: as falhas que tenhamos cometido e o bem que tenhamos deixado de fazer. Por isso é que elaboramos quase sempre um roteiro de atos e um elenco de atitudes a serem tomadas mais adiante. Aí veja, então a vida que eu tenho faz parte do planejamento reencarnatório. E como é que eu posso exercer de bom grado isso? Ele mais disse: o homem sente e às vezes pressente o que fez e o que lhe cabe fazer para consolidar a conquista do progresso feito. Nessas horas é que fica delineado o caráter da missão a ser cumprida. Temos uma missão. Temos essa missão. E ele diz: então como é que nós poderíamos
caminhar com mais segurança no cumprimento da missão. Aí eu posso dizer a vocês, graças ao bom Deus, eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de participar de uma coordenação de um programa educativo para jovens em situação de vulnerabilidade social. E 14 a 18 anos, com religiões variadas, com escolaridades variadas, ter que entender como fazer essas criaturas caminharem. E eu digo a vocês, não como testemunho do que a gente está fazendo, não é isso, mas como aquilo que os Espíritos colocam e até entender o que é utilidade. Quando nós nos engajamos para ajudar alguém, é uma prece que fazemos aos benfeitores amigos daquele irmão que queremos ajudar. E esses irmãos abrem as nossas mentes para enxergarmos o que é necessário fazer para ajudar aquele companheiro. E aí, com isso, o que acontece? Nós conseguimos enxergar melhor. E aí, nós começamos a nos condicionarmos como instrumentos, não cegos da lei, como na questão 770. Não cegos da lei, mas como instrumentos conscientes. Houve uma situação muito interessante em que essas rádios, que abrem espaço para as pessoas pedirem algumas coisas, e uma determinada família, uma senhora, pediu que estava passando fome, tinha uma família numerosa e tudo mais, e se alguém poderia ajudar em nome de Deus. Aí um comerciante, que não era religioso, diz assim, mas que bobagem, ficar pedindo em nome de Deus, né? Se a gente não se ajudar, Deus não vai fazer nada não. O comerciante falou. E aí diz assim, chamou os empregados e disse o seguinte, compra uma cesta, vai ao supermercado, faça uma cesta de tudo do bom e do melhor e leva para aquela senhora. Agora é o seguinte, chega lá e fala para aquela senhora que não foi Deus não, que foi o diabo que mandou. Aí, os empregados, o que fizeram? Fizeram tudo do bom e do melhor e chegaram lá na senhora. Senhora, aqui tem uma cesta. Nossa, mas que coisa! Nunca comi uma coisa dessa, coisa maravilhosa, tudo mais e tal. E aí eles estão esperando ela perguntar, mas quem mandou isso? E ela nada de perguntar. E aí que eles não aguentaram. Mas a senhora não vai perguntar quem foi que mandou essa cesta? Aí o que ela responde? Não, não precisa perguntar não. Porque quando Deus quer, o diabo faz. É isso. Não é? Quando Deus quer. Não o que o diabo faz. Não é isso. Mas a coisa se realiza. Então, usar as nossas forças a serviço do bem. Usar as nossas forças verdadeiramente para erguer alguém. Usar as nossas forças para utilidade. O que vamos pensar? Se nós deixarmos existir agora, desencarnarmos, quem é que vai sentir a nossa falta? Se nós falarmos dos nossos parentes, então nós vivemos para aquele círculo fechado. Mas se algum coração fora do círculo consanguíneo sentir a nossa falta, significa que nós temos um passo para enxergar o outro, não como irmão da terra, mas como irmão perante Deus. Que Jesus nos abençoe a todos e nos fortaleça para que cada vez mais possamos levantar a bandeira e dizer, Senhor, faça de mim um instrumento de vossa paz. Que assim seja. Graças a Deus. Agradecemos muito a nosso irmão Marcos pelo o fruto dos seus estudos.
Dando continuidade à nossa reunião, vamos efetuar a leitura do capítulo 26, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, os itens de 7 a 10, mas vamos ler somente o item 7. Aí fica o trabalhinho para casa, tá? Para a gente ler o restante. Mediunidade gratuita. Item 7. Os médiuns modernos, visto que os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos na instrução dos homens, a fim de lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. E não para lhes vender palavras que não lhes pertenciam, porquanto elas não são resultado de sua concepção, nem das suas pesquisas, nem do seu trabalho pessoal. Deus quer que a sua luz chegue a todo mundo. Ele não deseja que o mais pobre seja deserdado e que possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagá-la. Não tenho a consolação de receber o encorajamento e os testemunhos da afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazer com que se pague por ela seria, portanto, desviá-la da sua finalidade providencial. Agora vamos pedir aos médiuns que se coloquem nos seus lugares, que nós possamos continuar equilibrados, em harmonia, serenos, informando a todos que o trabalho mediúnico é somente para os médiuns autorizados da nossa casa e que neste momento nós possamos elevar os nossos pensamentos, mais uma vez os nossos sentimentos ao nosso querido Mestre Jesus, mentalizando a sua figura doce, simples, humilde, de amor, de luz, a nos envolver, a irradiar sua luminosidade plena e grandiosa. E vamos dizer assim: querido mestre, querido amigo de todas as horas, neste momento, te rogamos, Mestre Jesus, que envolva, que sustente as mãos dos nossos médios, para que eles possam passar o que de melhor eles tiverem dos pensamentos e dos seus sentimentos. E que nós possamos estar receptivos a receber esses fluidos de paz e de amor. Graças a Deus. Queridos irmãos, que a paz esteja com todos. Que possamos compreender as palavras evangélicas, buscando nelas o nosso roteiro de conduta diária, onde a confiança, a coragem, a sabedoria e a fé estejam presentes no nosso dia a dia. Jesus, esse meigo amigo, sempre nos traz lições preciosas de bem viver. Na mensagem de hoje, mostra-nos, ensina-nos a ver a mediunidade como algo natural, porque ela é fruto da natureza humana, um dom gratuito recebido pelos médiuns, ou seja, dom de ser intérprete dos espíritos para a instrução dos homens, para lhe mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, como escutamos na leitura da mensagem e que muito nos ensina. E, portanto, companheiros, não deve ser comercializada, pois as palavras não são frutos dos médiuns, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Não podemos vender aquilo que não nos pertence, não é mesmo? E não nos referimos somente ao dinheiro, mas tudo aquilo que represente remuneração, lucro, vantagem e interesse puramente pessoal.
Deus quer que a luz chegue a todos. Mediunidade é uma faculdade bastante mutável, que não pode ser usada como meio de subsistência e satisfação da vaidade ou do orgulho. Ela depende, antes de tudo, dos espíritos. Por isso, ninguém pode garantir conseguir resultados em dado momento, pois não pode prever a reação dos espíritos. Mediunidade não é uma arte, nem uma habilidade, e por isso não pode tornar-se uma profissão. Não existe senão com o consentimento dos espíritos, e se estes se ausentarem, não há mais mediunidade. Não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espiritual no momento que ele quiser, ou seja, o telefone só toca de lá para cá. Além disso, sabemos o quanto os espíritos bons se afastam de quaisquer interesses materiais, egoístas e cheios de ambições. Eles jamais estarão à disposição de quaisquer pessoas envolvidas com esses sentimentos e pensamentos. Mediunidade deve ser praticada religiosamente, divinamente, especialmente a de cura, onde o médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não possuindo o direito de vendê-lo. Irmãos, a doutrina espírita esclarece, através dos livros da codificação e também das obras complementares, que a prática da mediunidade deve ser pautada na benevolência e na caridade, sendo tarefa de muita responsabilidade para consigo mesmo e para com o próximo, pois ela envolve a missão da evangelização, da educação espiritual, e esta deve estar sempre acima dos interesses pessoais dos médiuns. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, 4ª edição, página 141, nos recorda o grande exemplo do Mestre, que enquanto entre nós, no plano físico da Terra, jamais se escusava de atender à infelicidade e ao sofrimento de quaisquer procedência, atender aos enfermos do corpo e da alma, sem exigir e cobrar nada. E tanto tempo após a sua estada em nosso meio, continua prosseguindo, sem nos abandonar por um momento sequer. Jesus, através dos abnegados benfeitores espirituais, mantém o trabalho de evangelizar a todos que o buscam, esclarecendo e dando a cada um a oportunidade do exercício da mediunidade, na perfeita aplicação dos seus valores a benefício da criatura, como também nos relata Joana de Ângeles em Estudos Espíritas, 2ª edição. E lembremos também, muito amorosamente e com muita gratidão, de um grande homem que, através da sua mediunidade, deu-nos um exemplo de como caminhar trabalhando nesta tarefa. O nosso querido Chico Xavier, que nos deixou o exemplo do idealismo e da compreensão do dar de graça o que de graça recebeste. Queridos amigos, muita paz. Graças a Deus, chegamos ao término da nossa reunião e só nos resta agradecer. Agradecer por tudo que recebemos na noite de hoje.
te agradecer, querido Mestre Jesus, por toda a luz, por toda a paz, pela harmonia, pelos conhecimentos trazidos na noite de hoje, os estudos, o comentário do teu Evangelho, Jesus, da tua boa nova. Agradecemos também ao patrono da nossa casa, o nosso querido e amado irmão Clarencio, que tanto nos sustenta, nos envolve, nos dá força, coragem, bom ânimo, para que continuemos a nossa missão. A missão de nos aperfeiçoarmos, de chegarmos, como nos disse o nosso irmão, à perfeição. Agradecemos também aos benfeitores espirituais, aos nossos anjos da guarda, que nos ajudaram a chegar a esta casa na noite de hoje. Mas, querido Mestre Jesus, te pedimos que fortaleça a nossa fé. Fortalece a nossa fé, Jesus, a nossa caminhada, a nossa missão, que é dentro da família, no trabalho, na nossa querida casa espírita, a nossa missão, Jesus. Pedimos também pelos dirigentes, pelos políticos, que eles sejam envolvidos e sustentados, em especial os políticos e os dirigentes do nosso país, mas também por todos os dirigentes de todas as nações do nosso planeta, que eles possam ser sustentados e trabalhem pelo bem, pelo progresso da nossa humanidade. Pedimos também, Jesus, que fortaleça e sustente a nossa obra, a obra da nossa querida Casa Espírita, que ela possa ter continuidade, em paz e segurança. Sendo assim, querido Mestre Jesus, só temos que te agradecer e pedir que neste momento, mas sobretudo ao nosso Pai, Deus de bondade, amor e misericórdia, para encerrarmos, a permissão para encerrarmos a nossa reunião pública de estudos e passes da noite de hoje. Mas pedimos, Jesus, continue nos sustentando, continue nos fortalecendo, nos dando bom ânimo, fé, para continuarmos a nossa missão. Que assim seja e graças a Deus.